Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java. E nesta aula nós vamos dar continuidade à atividade que nós começamos na aula passada. Então, o exercício proposto foi: peça para o usuário informar 7 números e armazene-os em um array. Na sequência, 1. Some todos os números e exiba na tela. 2. Multiplique o índice pelo seu valor. 3. Calcule a média aritmética. Então vamos lá. Na aula passada, nós desenvolvemos esse código aqui. Nós declaramos uma variável de nome in, do tipo scanner, e atribuímos a esta uma instância de scanner. Feito isso, nós declaramos um array de nome valores. Este array ele vai conter 7 posições. Cada posição, ou então cada elemento do nosso array, ele vai ser do tipo inteiro. Na sequência, nós declaramos um looping e dissemos que nós queremos uma variável de nome i, do tipo inteiro, e atribuímos o valor 0 a ela. Feito isso, nós dissemos que esse looping aqui ele deve ser executado enquanto o i for menor do que 7. E por fim, nós dissemos que a cada ciclo desse looping deve ser incrementado uma unidade à nossa variável i. Logo, nós temos que a cada ciclo será impresso a frase para o nosso usuário: digite o número da posição porcentagem de, ou seja, nós colocamos um símbolo que será substituído por um valor inteiro, e o valor inteiro a ser substituído será o valor i declarado no cabeçalho do nosso looping. Nós estamos dizendo que o símbolo porcentagem de deve ser substituído pelo valor que está em i, incrementado uma unidade. É importante observar que essa unidade aqui, ela não está sendo incrementada na nossa variável i, e sim, o que está acontecendo é que o resultado dessa expressão aqui, ele está sendo utilizado para substituir esse marcador aqui. Na sequência, nós guardamos o que o usuário digitou na posição de memória correspondente ao ciclo que nós estamos executando. Ou seja, se for o primeiro ciclo, vai ser armazenado na primeira posição. Se for o segundo ciclo, na segunda posição, o terceiro na terceira. Sempre lembrando que a primeira posição é igual a 0, a segunda posição é igual a 1, a terceira posição é igual a 2 e a última posição é igual a 6. Isso porque o índice do nosso array sempre tem o seu primeiro elemento como 0. Por fim, nós utilizamos a classe Arrays e invocamos o método toString, que é o método estático da classe Arrays, e passamos para esse método a referência do nosso array, no caso valores. Logo, nós temos que o método estático toString, ele retorna todos os elementos do nosso array separados por vírgula e delimitados por colchetes. Agora, nós vamos resolver o primeiro item do nosso enunciado. Nós vamos somar todos os números e exibir o resultado na tela. Para nós somarmos todos os itens do nosso array, nós vamos precisar utilizar um looping. Então vamos lá, vamos marcar essa instrução como um comentário, vamos ir aqui e vamos dizer que nós queremos um looping. No cabeçalho desse looping, nós vamos declarar uma variável inteira de nome x e vamos atribuir o valor 0 a esta. Feito isso, nós vamos dizer que esse looping deve ser executado enquanto o i for menor do que 7. Ou seja, nós queremos iterar todos os elementos do nosso array. Ponto e vírgula. E por fim, nós vamos dizer que deve ser incrementado uma unidade. Opa, aqui não é i, aqui é x. Por fim, nós vamos dizer que deve ser incrementado uma unidade à nossa variável x. Feito isso, abrimos e fechamos chaves, pressionamos Enter e agora nós podemos realizar a soma. Porém, para que nós possamos somar todos os números, nós precisamos declarar uma variável fora do nosso looping. Então vamos dizer que nós queremos uma variável inteira de nome soma elementos, que a esta variável nós vamos atribuir o valor 0. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora nós vamos dentro do nosso looping for e vamos dizer que a nossa variável soma elementos, ela é mais igual ao quê? É igual à referência do nosso array, ou seja, é igual a valores x. Vamos entender o que nós estamos fazendo. Inicialmente nós declaramos uma variável inteira de nome soma elementos e atribuímos o valor 0 a esta. Feito isso, nós declaramos o looping for e dissemos que nós queremos uma variável inteira de nome x e atribuímos o valor 0 a esta. Feito isso, nós dissemos que esse bloco de instrução deve ser executado enquanto x for menor do que 7. Por fim, nós implementamos a programação do bloco de instrução do nosso laço de repetição. Aqui nesse bloco nós estamos dizendo que a nossa variável soma elementos, que é do tipo inteiro e foi inicializada com o valor 0, ela é mais igual, ou seja, ela é igual a soma elementos mais valores.
Ou seja, nós estamos utilizando um atalho matemático. Nós estamos dizendo que soma elementos é mais igual à posição que nós estamos no nosso array. Por fim, quando esse bloco for repetido 7 vezes, o cursor do nosso programa irá sair desse bloco de instrução. Nós vamos dizer que é para imprimir a seguinte informação na tela. Vamos utilizar a classe system.out.printf, imprime formatado, e aqui nós vamos passar a mensagem: a soma dos elementos é, porcentagem de, aqui nós colocamos uma vírgula, e então nós passamos a nossa variável inteira de nome soma elementos. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, e agora nós já podemos executar nosso programa e ver se está tudo funcionando. Então vamos em Room, e vamos em Room novamente. Aqui, atividade arrays 2, e nós temos que aparecer aqui para a gente. Digite o número da posição 1. Vamos digitar o valor 100. O número da posição 2, 101, 102, 103, 104, 105, 106. E então foi impresso aqui para a gente que a soma dos elementos é igual a 721. Então vamos conferir. Nós temos que 700 a gente sabe que deu, até porque todos os números que nós utilizamos, eles estavam na casa da centena. 6 com 5 dá 11, 11 com 4 dá 15, 15 com 3 dá 18, 18 com 2 dá 20 e 20 com 1 dá 21, ou seja, 721. A primeira proposta foi resolvida. Nós somamos todos os números e exibimos o valor na tela. Agora, nós temos que multiplicar o índice pelo seu valor. Ou seja, o que nós temos que fazer é o seguinte: quais são os índices do nosso array? O primeiro índice do nosso array é o 0, o segundo índice do nosso array é o 1, o terceiro índice do nosso array é o 2, o quarto é o 3, 4, 5 e 6. Então, o que nós temos que fazer é multiplicar o índice pelo valor que o nosso usuário digitou. Ou seja, 0 vezes a primeira posição de valores, 1 vez a segunda posição de valores, 2 vezes a terceira posição de valores e 6 vezes a última posição de valores. Cada vez que nós fizermos essa multiplicação, nós já iremos imprimir o valor na tela. Vamos ir aqui abaixo e nós podemos utilizar o mesmo looping. Ou seja, esse laço de execução aqui, ele pode ser perfeitamente utilizado para a resolução da segunda parte desse exercício. Porém, por uma questão didática, para que você tenha vários exemplos da gente trabalhando com arrays, eu vou copiar e colar esse array para que a gente mantenha na íntegra cada parte do exercício. Então vamos lá, eu vou copiar e colar, copiamos e colamos abaixo. Agora, nós não precisamos mais dessa variável, e também não haverá mais essa operação matemática. Essa instrução que imprime na tela, nós vamos colocar aqui para dentro. E nós vamos dizer que a multiplicação do índice pelo elemento é ... E então nós vamos colocar a expressão. Qual é a expressão que nós vamos trabalhar? A expressão matemática vai ser o seguinte: o nome do nosso array, que no caso é valores. Em qual posição? Nós queremos na posição x, ou seja, no primeiro ciclo nós queremos que seja o valor 0, no segundo ciclo nós queremos que seja o valor 1, no terceiro ciclo o valor 2 e no sexto ciclo o valor 6. Então o que nós temos que fazer é dizer que o nosso array de nome valores, na posição x, deve ser multiplicado pelo seu índice. E como nós sabemos qual é o índice dele? Nós temos que o índice é o valor que está contido em x, até porque no primeiro ciclo o valor de x vai ser igual a 0, no segundo ciclo o valor de x vai ser igual a 1, no terceiro ciclo vai ser igual a 2 e no último ciclo vai ser igual a 6. Então a nossa expressão é a seguinte: nós queremos acessar a posição x do nosso vetor valores e multiplicar o valor dessa posição pelo índice. E quem que é o índice? É o valor de x correspondente ao ciclo que nós estamos. Então, vamos atribuir o valor dessa expressão aqui a uma variável. Vamos chamar essa variável de produto. Então, produto, que é do tipo inteiro, vai receber a posição x do nosso array valores multiplicado pelo seu índice, ou seja, o valor do elemento multiplicado pelo índice. Na sequência, nós temos que mandar imprimir o valor dessa expressão aqui. Então, vamos ir aqui no final dessa string e vamos alterar esse nome aqui pelo nome da nossa variável produto. Ou seja, a cada ciclo, nós temos que será criada uma nova variável do tipo inteiro de nome produtos, e essa vai receber o valor da expressão. Já quando nós formos para o próximo ciclo, a variável que nós utilizamos no ciclo passado será destruída.
Fato é que nós poderíamos declarar essa variável fora do laço de repetição. Porém, como nós estamos estudando e como nosso objetivo é aprender, vamos deixar dessa forma. Então vamos executar a nossa aplicação e aqui está dizendo, digite o número da posição. Então da posição 1 vamos dizer que é 1, da posição é 2, 3, 4, 5, 6 e da posição 7 é 7. E nós temos que foi impresso que a soma dos elementos é igual a 28 e na sequência já foi impresso a próxima frase. A soma dos elementos é igual a 28 e então nós temos que a operação de multiplicação ela acabou por ser impressa na mesma linha. Vamos ver o que nós fizemos de errado. Olha só, quando nós invocamos o método printf, nós temos que colocar manualmente a quebra de linha. Então vamos ir aqui no final, vamos colocar /n e agora vamos ir aqui no final e vamos colocar /n também. Feito isso, vamos mandar executar. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha só, foi impresso aqui para a gente. A soma dos elementos é igual a 28. A multiplicação do índice pelo elemento é 0, 2, 6, 12, 20, 30 e 42. Para que fique melhor a visualização, vamos colocar qual é a expressão e qual é o resultado da expressão. Até porque assim é um pouco mais difícil para a gente conferir. Então vamos fechar aqui. Aqui vamos simplificar a palavra multiplicação. Vamos colocar multi do índice pelo elemento. Vamos colocar um ponto também. E aqui vamos colocar a expressão. Então qual que é a nossa expressão? Vamos colocar aqui porcentagem D vezes porcentagem D é igual a porcentagem D. Ou seja, agora nós vamos passar separando cada valor pelo uso de uma vírgula e esses valores, na ordem que nós adicionarmos aqui no final, serão respectivamente alterados pela mesma ordem que nós colocamos o nosso porcentagem D. Então vamos lá, nós temos que a primeira multiplicação é valores na posição x. Então aqui nós temos que colocar como o primeiro número valores na posição x. Aí nós temos que colocar x e por fim produtos. Vamos pressionar Enter aqui para melhorar a legibilidade. Certo, então vamos mandar executar. O valor da posição 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha só, agora foi impresso aqui para a gente. A multiplicação do índice pelo elemento, 1 vezes 0 é igual a 0, correto? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 5, 30. E 7 vezes 6, 42. Ou seja, nós já resolvemos a primeira e a segunda proposta. A terceira e última proposta é calcule a média aritmética. O que é a média aritmética? Nós temos que a média aritmética é igual à soma de todos os valores dividido pela quantidade. Ou seja, como nós temos 7 valores, nós temos que a nossa média vai ser a soma dos 7 elementos dividido por 7. Porém, como você deve lembrar, nós já estamos somando os elementos. Então, a única coisa que nós precisaremos fazer é dividir esses elementos por 7. Então vamos lá, vamos copiar essa instrução aqui. E por que essa instrução? Porque nessa instrução nós temos a variável que contém a soma de todos os elementos. Ou seja, a nossa variável soma elementos. Então vamos copiar, vamos ir aqui abaixo, vamos colar. Agora vamos escrever a média aritmética é, 2 pontos, espaço, porcentagem D, e nós queremos que o porcentagem D seja substituído pela média. Então vamos ir aqui, vamos dizer que nós queremos uma variável do tipo double, o nome dessa variável vai ser média, e essa variável vai receber o valor da soma dos elementos dividido por 7. Ou seja, o valor da soma de todos os elementos dividido por 7 e irá retornar para a gente a soma aritmética. Aqui nós temos que fazer uma alteração, porque se nós dividirmos um valor inteiro por outro valor inteiro, nós temos que o resultado será um valor inteiro. Então, vamos converter esses valores para o tipo ponto flutuante. Aqui vamos colocar 7.0 e a nossa variável soma elementos, vamos ir aqui, vamos dizer que nós queremos uma outra variável do tipo double. Vamos dizer que o nome dessa variável vai ser soma e a ela nós vamos atribuir o valor de soma elementos. Agora vamos colocar aqui que nós queremos que seja dividido a nossa variável soma pelo valor 7.0. Feito isso, nós queremos que o valor de média seja impresso aqui na nossa frase. Ou seja, na frase que diz a média aritmética é porcentagem D, aqui nós vamos colocar porcentagem F.
ou seja, nós vamos obter um valor do tipo ponto flutuante. Aqui nós atribuímos o valor inteiro a uma variável do tipo double, para que não fosse preciso converter o valor dessa variável. Então vamos mandar executar. O valor da primeira posição vai ser 100, da segunda, 101, 102, 103, 104, 105 e 106. E olha só, nós temos que a soma dos elementos é 721, correto. Aqui nós temos que a multiplicação de 100 por 0 é igual a 0, correto. 101 vezes 1 é 101. 106 vezes 6 é igual a 636. E então, nós temos que a soma de todos os valores dividido por 7 é igual a 103,000. Ou seja, nós resolvemos todas as propostas do exercício. Então é isso aí, pessoal. Não deixem de fazer esse exemplo no seu computador. Mesmo que você assista 10 vezes a videoaula, nada se compara ao fato de você digitar cada instrução, de você colocar o ponto de vírgula, de você fazer passo a passo e então obter o resultado. O pensamento de que copiando a gente não aprende não está correto, até porque, mesmo que nós estejamos copiando, nós estamos praticando as instruções e nós estamos tendo contato tanto com o ambiente como também com a linguagem. Agora, melhor do que copiar é você modificar esse exercício, ou seja, você pode calcular qual é o maior elemento do array, qual é o menor elemento do array, qual é o valor mediano do array. Você também pode fazer o cálculo de qual é o valor da divisão de todos os elementos, da multiplicação de todos os elementos. Então é isso aí, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Vejo vocês na nossa próxima aula, muito obrigado e até mais, tchau!